Vamos entrar agora na questão das vacinas, AstraZeneca, né? A AstraZeneca está faltando, a gente já tem quase que o estoque zerado aqui em São Paulo, aquela previsão da prefeitura está se concretizando, é um problema em todo o estado e hoje, durante um evento que envolveu o governador de São Paulo, o prefeito da capital paulista também, é claro que esse foi o assunto principal. O Lucas Josino acompanhou e traz os detalhes pra gente, né, Josino? Boa tarde para você. Oi, Josa. Boa tarde para você, Joel. Um abraço para os nossos ouvintes. Pois é, não tem AstraZeneca aqui na cidade de São Paulo. A gente está desde o começo da manhã percorrendo vários postos e em todos a gente percebeu que muita gente chega perguntando se tem AstraZeneca para a segunda dose e não tem. Agora a Pfizer está acabando também, viu? Já são dezenas de postos aqui da cidade de São Paulo que não tem a disponibilidade da vacina da Pfizer. Isso prejudica duas turmas, dois públicos-alvo. O primeiro deles, quem toma a segunda dose, e o outro, os adolescentes de 12 a 14 anos que são vacinados com esse imunizante e não tem. Agora, por causa da falta de AstraZeneca, que está acontecendo desde o começo da semana passada, desde a semana passada a Prefeitura já vem informando que não recebe lotes da AstraZeneca. Por causa disso, por causa dessa falta de vacina, 200 mil pessoas já estão com a segunda dose atrasada por causa desse imunizante aqui na cidade de São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes falou agora à imprensa em uma coletiva juntamente com o governador do estado, João Dória, e ele disse que esse número é preocupante e deverá aumentar ainda na semana que vem. Na cidade de São Paulo, hoje faltam 200 mil doses da AstraZeneca para a aplicação da segunda dose. Na segunda-feira são 140 mil doses, portanto, até segunda-feira nós teremos 340 mil doses faltando. Do cômputo geral de pessoas que tomaram a primeira dose de AstraZeneca e que faltam vacinar com a segunda dose, é de 1.721.000 pessoas, mas a gente teve hoje um contato, me parece, né, governador, que na segunda ou terça-feira o Ministério da Saúde deve encaminhar um lote de doses de AstraZeneca aqui para São Paulo. É uma informação de contato telefônico. A gente espera que chegue, mas a situação hoje é essa. Se não vier a AstraZeneca por conta de falta do produto IFA lá para o fabricante, que venha a Pfizer, que já tem, inclusive, autorização, comunicado do Ministério da Saúde para aplicação. Pois é, e aí entra naquele desentendimento entre o governo do estado de São Paulo e o Ministério da Saúde. Um breve resumo do que aconteceu ontem foi que o governo do estado culpou a falta de doses pela demora, o atraso da entrega do Ministério da Saúde de um lote de 1 milhão de doses. O Ministério da Saúde respondeu essa nota do governo estadual, dizendo que não deve nenhuma dose para São Paulo e que a culpa tinha sido do próprio estado, que teria aplicado a primeira dose como segunda por essa falta de planejamento, que esgotou o número de doses e os estoques estão vazios aqui na capital e em outros pontos da cidade do estado de São Paulo. Hoje o governador do estado, João Dória, falou sobre isso e disse que se não chegar um novo lote até terça-feira, ele vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Marcelo Queiroga, que começou bem a sua gestão, respeitando a medicina, e hoje já está infectado pelo vírus, o vírus de Bolsonaro, e pensando em política e não em saúde. E eu lamento muito, o Ministério deve sim 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca, e se não der, por aquilo que representa a proporcionalidade de São Paulo e seus 645 municípios, dará por determinação do Supremo Tribunal Federal, porque se nós não recebermos a vacina até a próxima terça-feira, como é a promessa do Ministério da Saúde, nós ingressaremos com uma nova medida no Supremo. E todas as medidas que ingressamos no Supremo foram atendidas pelos ministros do Supremo e terão que ser cumpridas pelo Ministério da Saúde. E, Josino, você está falando da falta de vacina aqui em São Paulo. O Sérgio acabou de mandar mensagem no nosso YouTube falando que em Osasco está igual, viu? Que ele foi ontem tomar também a segunda dose da AstraZeneca e acabou. E ele ouviu que não era nem para voltar no posto porque só semana que vem vai ter, viu? E está acontecendo isso em outros estados também, não é só aqui em São Paulo. Outros 2 estados também já registram esse problema, né, Josino? Exatamente. Principalmente o Paraná, também o Rio de Janeiro, que estão sem AstraZeneca em algumas fases dos estados. Aqui, como vocês disseram, a região metropolitana também sofre com esse tipo de problema. Já são várias cidades que não têm AstraZeneca e como não chega um novo lote, tende a aumentar o número de municípios sem disponibilidade de AstraZeneca. E agora eu falo para vocês que em todos os postos que a gente foi hoje,
todo mundo procura a segunda dose. É um número muito grande de pessoas que volta para casa ou então vai para outro posto porque não tem AstraZeneca e também, em grande parte, já não tem Pfizer também, viu, Joel e Ana? Preocupante isso, hein? Com certeza. Pô, vamos torcer para que aquela previsão do problema se solucionar na semana que vem se concretize. Que aí o problema não seria tão grave assim. Agora, se começar a estender, se começar a ficar passando de semana para semana, aí complica bem. E assim, o que a gente ouviu aqui da boca do prefeito Ricardo Nunes, do governador de São Paulo também, é que há uma previsão para que essas doses sejam enviadas na segunda ou na terça. Até enviar, checar, distribuir, vai um tempinho ainda, né? Então não é que as doses chegam e aí a situação é toda normalizada num dia só. Exatamente. E aí, já agradecendo aqui ao Josino, valeu Josa! Um abraço para vocês, até mais, bom fim de semana. Valeu. Até, meu irmãozinho. A gente já vai entrar aqui nesse assunto também para falar sobre essa questão da vacinação e também os números da pandemia em São Paulo, com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, o João Gabardo, que nos atende nessa tarde na Rádio Bandeirantes. Bem-vindo, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Nós sabemos que São Paulo está avançado em relação a outros estados no Plano Nacional de Imunização. Nós temos aí mais de 50% da nossa população com pelo menos 2 doses ou uma dose da Janssen, né? O Ministério da Saúde está dizendo que as segundas doses da AstraZeneca se encerraram porque São Paulo aplicou antecipadamente. Usou não como reservou primeira dose. a segunda dose e aplicou como primeira. Isso é fato ou não, doutor? Bem, Joel, o comitê científico não trabalha, obviamente, nessa questão da distribuição das vacinas e a sua utilização. Isso fica a cargo da Secretaria da Saúde. Mas as informações que nós temos da Secretaria da Saúde e do doutor Eduardo, que é o secretário executivo da Secretaria de Saúde, é que o planejamento de vacinação de São Paulo, na distribuição, ocorreu baseado no cronograma de entregas do Ministério da Saúde. Então, de acordo com o cronograma, com as várias etapas, com as várias remessas que estavam sendo previstas, foi distribuindo as doses, seguindo aquele roteiro. Como houve, de parte da Fiocruz, um atraso na entrega da vacina da AstraZeneca, o Ministério não está conseguindo cumprir com aquele cronograma previsto. E é isso que está fazendo com que alguns locais tenham dificuldade aí para fazer a segunda dose. Tanto é assim, da pena que não é só em São Paulo que está acontecendo isso, está acontecendo em outros estados, em outras capitais. A falta de AstraZeneca é generalizada por conta desse atraso que houve por problemas técnicos da Fiocruz, problemas com a importação de elementos que são necessários para a elaboração da vacina, né, os ingredientes químicos necessários. Mas a gente espera, tem uma previsão em que até o dia 17, isso esteja já previsto, está previsto, né, até o dia 17 a chegada desses novos lotes e a distribuição. Parece que chegaria no dia 13 e até o dia 17 isso já poderia estar sendo distribuído. Então teríamos mais uma semana. O que é muito importante aí nessa discussão é que esse atraso na segunda dose da vacina preocupa em função do crescimento, né, do desenvolvimento dessas novas cepas, principalmente o da variante Delta, porque isso já está mais do que provado. Todas as evidências mostram que para essa variante Delta, só uma dose não é suficiente, a eficácia fica muito baixa. Há necessidade de ter a vacinação completa, todo o esquema completo, seja com 2 doses da vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, ou mesmo do Butantan, ou a dose única da vacina da Janssen. Se nós não temos isso completado, essas pessoas que estão aguardando, elas ficam mais fragilizadas e com risco maior de não ter a eficácia da vacina, caso a variante Delta continue aumentando a sua disseminação no estado de São Paulo.
Quando nós conversamos da última vez, o doutor Gabardo, o senhor falou exatamente sobre isso, né? Que havia um aumento da presença da variante Delta, tanto que já é predominante, inclusive, entre os novos casos, mas que não havia um aumento de novos casos. Era um aumento de proporcionalidade da Delta entre os casos de Covid. Isso mudou agora? A gente já tem alguma tendência de aumento da curva? Isso já está preocupando o governo de uma maneira diferente? Em número absoluto, né? Exato. Não, em número absoluto, nós ainda não temos esse indicador mostrando essa tendência. Até agora, não. Mas a gente sabe que isto, até que os dados sobre o diagnóstico laboratorial, eles atrasam um pouco, atrasam quase 2 semanas para a gente ter isso na nossa base de dados. Então, essa é uma informação que ela não é muito atual. Quando a gente obtém a gente tem a informação de uma fotografia de 2 semanas atrás. Então, o que a gente sabe nesse momento é que, proporcionalmente, no mapeamento genético que se faz, cada vez mais se encontra a presença da variante. Isso, sem dúvida, está acontecendo. Mas nós ainda não conseguimos detectar um aumento no número absoluto de pessoas que estejam contaminadas por Covid, independente do tipo de vírus. Mas uma projeção para o futuro com base nisso, dá para fazer, doutor? Bom, baseado no fato que essa variante tem como característica principal uma capacidade de transmissibilidade muito maior, chega a 50, 100 vezes maior do que o vírus na sua forma original, à medida que aumenta a incidência dessa variante, é claro que a expectativa é que possa ocorrer um aumento do número de casos. Agora, se isso acontecer e a população tiver com uma alta cobertura vacinal, se a gente continuar utilizando máscaras, continuar tomando as medidas de prevenção, isso não deve ter tanta repercussão do ponto de vista de internação hospitalar e óbitos. Mas, mesmo assim, ontem nós identificamos um sinal que é muito sensível, que é o das internações hospitalares, porque essa informação a gente tem, diferente da informação sobre o diagnóstico da doença. Em relação à internação hospitalar, nós temos um sistema que é muito ágil, todos os hospitais preenchem de forma online a cada nova internação que ocorre. Então, a gente tem sempre a informação do dia anterior. E nós percebemos que, principalmente na região metropolitana e na Baixada Santista, houve digamos que parou de termos queda no número de internação. A gente vinha desde a metade do mês de maio com queda nas internações de uma forma contínua e sistemática. Nos últimos 6 dias, nós estamos percebendo que não há mais essa redução do número de internações, se estabilizou, e em alguns momentos até apontando já um pequeno acréscimo. É uma informação ainda muito precoce, são 6 dias que nós estamos vendo esse movimento. Precisamos de mais alguns dias para ver se isso é alguma coisa episódica ou se isso é uma tendência. O que chama atenção também do Comitê Científico é que, coincidentemente, as regiões que apresentam o maior percentual da variante Delta são exatamente as regiões que compõem aí a Grande São Paulo, a região metropolitana e a Baixada Santista. Então, são 2 fatos que, em paralelo, são bastante significativos e a gente tem que ficar de olho neles. Esse fato dá para pensar em se juntar, negativamente falando, ao que aconteceu no feriadão prolongado? No feriadão agora de 7 de setembro e junto ao feriado também as manifestações de terça-feira, 7 de setembro, data em que tivemos milhões de brasileiros reunidos, aglomerados em vários pontos pelo Brasil. Aqui em São Paulo não só não foi diferente, mas nós tivemos muito mais pessoas porque temos muito mais gente do que o restante do Brasil. Há uma atenção especial para as consequências, possíveis consequências do que ocorreu no feriadão aqui em São Paulo? Não tem dúvida, Datena, não tem dúvida, porque se nós estamos falando numa variante que tem como característica a capacidade de aumentar em 50, 100 vezes a transmissão da doença, e se nós estamos falando de uma população de grande de pessoas, sei lá,
100 mil, 200 mil pessoas que estiveram próximas uma das outras, todas falando alto, gritando, a grande maioria sem máscaras, né? Sem máscaras. Então, e uma população que a gente não sabe se for uma população mais jovem, com potencialmente um percentual menor de pessoas que já tenham concluído o seu esquema vacinal. Porque aqui em São Paulo, a faixa etária que está totalmente imunizada hoje são as pessoas que têm mais de 60 anos. A gente sabe que quem tem mais de 60 anos, 98%, 95% dessas pessoas, quase 100%, já estão com um sistema imunológico protegido aí pela vacina. Abaixo de 60%, nós ainda estamos trabalhando 40%, 50%, principalmente porque muita gente tomou Pfizer, que tomou AstraZeneca, e aí o período para fazer a segunda dose é prolongado, são 12 semanas, são 3 meses. Então, essa possibilidade de aglomeração, com pessoas gritando, com pessoas próximas, sem o uso de máscaras e com essa possibilidade da maior incidência do corona nessa variante Delta, é uma preocupação, sim. Nós vamos ter que acompanhar se a partir do dia 7, o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, porque isso pode agravar aquilo que já era uma expectativa que poderia acontecer, como está acontecendo no Rio de Janeiro e como aconteceu e ocorre ainda em vários países. E, doutor, em que momento o senhor acha que seria necessário ligarmos novamente um alerta? Em que índice que mexeria, que mudaria, que levaria o governo a prestar mais atenção nesses casos e talvez botar o pé no freio nesse momento de aberturas e de retomada que a gente está vivendo? Olha, nós trabalhamos com dados bem objetivos, que são os indicadores desde o início da pandemia, os indicadores de internação hospitalar, de notificação de novos casos e de óbitos. Esses indicadores, de uma forma geral, eles ainda estão positivos. Na semana passada, na quarta-feira, na última coletiva, apresentamos os dados da semana passada e os dados eram ainda bastante positivos. Vamos acompanhar agora os próximos dias para ver se isso que a gente percebeu numa determinada região, que é bastante significativa, porque é a região metropolitana e da Baixada Santista, se isso é uma tendência ou se foi um achado episódico que não tem ainda relação com essa incidência maior da variante. Porque, como vocês questionaram no início, o que a gente tem hoje é percentualmente uma maior presença da variante em relação à forma existente anterior, né, que era a P1 ou a variante Gama. Mas nós ainda não temos a detecção de que tenha ocorrido um aumento no número absoluto. Nos próximos dias nós vamos ter que observar. Mas, de qualquer maneira, mesmo nos países em que isso aconteceu, que tiveram que retroceder, os países retrocederam voltando atrás na liberação do uso das máscaras e voltando atrás na liberação de eventos que possam ocasionar aglomeração. Nós não, insisto, em São Paulo, de modo geral, em todo o país, isso não aconteceu. Nós continuamos ainda comunicando para a população a necessidade de nós evitarmos as aglomerações e continuar com o uso das máscaras, porque é o que pode, além do fato das pessoas estarem vacinadas, é o que pode nos ajudar no enfrentamento da variante Delta. Entendido. Conversamos com o Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 aqui em São Paulo, que felizmente nos atendeu mais uma vez aqui no Bora Brasil. Doutor, muito obrigado, viu? Um grande abraço ao senhor. Obrigada, doutor. Um abraço, bom final de semana para vocês. Até logo para o senhor também. Até mais.